Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck da loja Alta Montanha e também da Soul Outdoor. E hoje, pessoal, eu vou levar um papo aqui com vocês, né? Um papo que muitas pessoas me perguntam, então é por isso que estou fazendo esse vídeo aqui. Como iniciar em alta montanha. Se você é um cara que tem curiosidade de subir uma montanha de altitude, uma montanha com gelo, uma montanha imponente, uma montanha que se destaca na paisagem, uma montanha, cara, que você, cara, que vai marcar a sua vida, que é um grande feito pessoal para você. Então, gente, como começar a galgar este caminho vertical, tortuoso, difícil, complicado, que é subir uma alta montanha? Mas calma lá, calma lá. É tudo isso, mas é para você também. Você não precisa ser super-herói para subir uma alta montanha, mas é óbvio, há muitas dicas, há muitas maneiras de você fazer tudo isso, mas que seja algo possível para você. Então, depois da vinheta, eu vou contar essa história para vocês. Espero que vocês gostem. É isso aí, galera. Se você curte aqui o canal da Alta Montanha e quer ajudar de alguma maneira, existem formas de você fazer isso. Quais são essas formas? Primeiro, conheça a loja Alta Montanha. A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, alta montanha, escalada e viagens. Você pode conhecer nossos produtos em www.lojam.com.br ou pessoalmente na nossa loja em Curitiba. Então, cara, venha para Curitiba, uma cidade legal, bonita, você vai curtir pra caramba, tem um monte de montanha do lado. E se você for lá na loja física, que fica lá no bairro do Bacaxeri, você também vai poder conhecer o Refúgio, que é o nosso pub, que fica em anexo à loja. E lá você vai poder tomar uma cervejinha artesanal tirada na hora, vários petiscos muito gostosos. Cara, o pub Refúgio virou um point de montanhistas e você tem que ir lá conhecer. Outra maneira, galera, é você viajando comigo, né? Vindo para uma expedição com a Soul Outdoor. A Soul Outdoor é a minha agência da Maria Tereza Uber, especializada em alta montanha, trekking, escalada e cursos, tá certo? Entra lá em souloutdoor.com.br e conheça os nossos destinos. Galera, alta montanha é tida por muitas pessoas como um montanhismo avançado. O que as pessoas querem dizer com isso? Que você começa fazendo um hiking, ou seja, você vai para uma montanha, né, fazendo o famoso bate-volta, né? Vai de manhã, volta à tarde e vai evoluindo. Depois você vai num sábado, volta no domingo, fazendo um pernoite, tá certo? Depois você faz uma travessia, que é o quê? Você vai numa montanha num feriado prolongado e passa várias noites numa montanha, o que faz com que você vai ter que carregar mais peso, porque vai ter que levar mais comida, vai ter que levar saco de dormir, vai ter que levar fogareiro, vai ter que levar barraca, não é? E aí então, depois que você faz várias travessias, não é? Uma evolução natural das várias possibilidades que existem dentro do montanhismo é você fazer uma alta montanha, você fazer uma montanha de altitude, subir uma montanha nos Andes, uma montanha nevada, uma montanha de gelo, uma montanha escarpada, uma montanha alta, tá certo? Essa evolução natural ocorre porque quando você pensa numa montanha de altitude, né, você tem várias coisas que você tem que fazer para você chegar no cume. Dentre elas a aclimatação. Você não chega lá direto, toca para cima e pronto. Você demora muito tempo para fazer isso. Então é óbvio que pensando numa maneira de uma evolução natural, né, você faz tudo aquilo que eu falei antes, como se fossem escadas, né, que você vai galgando degrau por degrau, tá certo? Então, olha só nessa introdução aqui eu já falei uma dica muito importante para você que quer começar em alta montanha, que é o quê? Que é você ir evoluindo aos poucos, tá certo? Você começar pela montanha mais fácil e aí você ir aumentando o nível. Quando eu falo, inclusive, de você fazer essa evolução degrau por degrau, né? Do hiking para o trekking, depois do trekking para o trekking summit, você subir uma montanha caminhando, acampando, fazendo travessia e aí chegando numa alta montanha, você também vai estar o quê? Você vai estar treinando. Por quê? Porque quando você começa numa montanha mais fácil, vai para mais difícil, você vai melhorando sua questão física, sua performance física. Então lembre-se que o melhor treinamento para você ir
para uma montanha é fazer outras montanhas mais fáceis e ir evoluindo na dificuldade. Então o melhor montanhista é sempre aquele que faz montanhas com mais frequência, com mais assiduidade. E cara, montanhismo é complicado, porque quando você começa a fazer, você não quer parar mais. Você é picado por um mosquitinho e aí você fica querendo subir todos os fins de semana. E aí, cara, não tem coisa melhor para você evoluir no montanhismo do que você ir para a montanha todo fim de semana. Tá certo? Então esse é o melhor treino, apesar de haver outros treinos também. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu treinei durante a pandemia para manter a minha forma, né? Perder gordura, ganhar massa muscular, né? Melhorar o meu cardio. Isso eu fiz muito durante a pandemia quando eu estava em casa. Hoje em dia, pessoal, eu viajo tanto para ir para a montanha que eu acabo não tendo tempo para fazer musculação, essas coisas que são básicas, né? E que eu deveria estar fazendo, tá certo? Inclusive, né? Eu preciso encontrar alguém que possa me ajudar a fazer exercícios funcionais para que eu consiga treinar com elástico, sem estrutura e sem peso num quarto de hotel, que hoje em dia essa é a minha realidade. Mas eu sei que eu preciso disso, é que eu ainda sou jovem, né? Eu só tenho 42 anos, tá certo? Mas enfim, né? Essa é a ideia, você ir galgando aos poucos. Porém, muitos vão perguntar, Pedro, eu quero muito ir para uma alta montanha, eu queria muito ir com você para uma montanha de altitude, né? Mas eu nunca fiz, eu não tenho muita experiência em fazer trekking e montanhismo no Brasil, né? Ainda não tive esse tempo, mas eu quero muito ir. É possível? Sim, é possível. É óbvio que é melhor você ir para uma alta montanha já tendo experiência. As pessoas que chegam com essa experiência, com essa bagagem de fazer montanhas no Brasil, elas acabam subindo os montanhas de altitude com mais facilidade. Mas é óbvio, quando você vai com uma agência, como por exemplo é a Soul Outdoor, né, como é por exemplo comigo, a gente vai te ajudar nesse processo, né? Quando, por exemplo, lá na Soul Outdoor, a gente, quando vai escalar uma montanha de altitude, a gente vai levar a barraca para você, a gente vai cozinhar para você. Então, uma das coisas mais difíceis que tem numa expedição de alta montanha, que é cuidar da questão da alimentação, a gente cuida disso para você. Você não tem que se preocupar em ir para o mercado fazer compra. Por incrível que pareça, pessoal, comida em alta montanha é uma das coisas mais importantes da expedição. E você não pense que isso é fácil, montar um cardápio para você comer na montanha de uma maneira, né, satisfatória, que te nutra, que te alimente, né, e que deixe você forte. Por quê? Porque, você fica muitos dias longe de casa. Você tem várias questões logísticas que tem que levar em consideração quando você vai para uma alta montanha, que esse alimento é perecível? Quanto tempo ele dura? Né? Qual é o peso dele? O que eu tenho que cozinhar primeiro? Né? Quantas panelas vai precisar? Porque tudo isso vai implicar no tamanho da sua mochila, tá certo? E também se é possível não fazer esse tipo de comida. Você não vai conseguir fazer comidas que são feitas em forno, a não ser que você leve um forno na sua mochila, tá certo? Então, a gente tem que sempre saber como preparar. Então, isso facilita muito quando você vai com uma agência. Pessoal, uma coisa muito importante, tá? Quando você vai iniciar em alta montanha, é fazer aquilo mesmo que eu falei no começo desse vídeo. Em alta montanha, você também tem as montanhas mais fáceis e as montanhas mais difíceis. E como é que eu sei o que é a montanha mais fácil e mais difícil na montanha de altitude, em alta montanha? Primeira coisa é entender as novidades que existem. Quando você começa em alta montanha, já existe uma grande novidade, que é a altitude. Essa novidade é muito importante para você. Sabe por quê? Porque se você não tem experiência em alta montanha, você não sabe o que acontece com o seu corpo quando você chega em altitude. E acontecem muitas coisas. E, inclusive, esse desconhecimento sobre como o seu corpo comporta em altitude vai provocar inúmeros problemas para você. Quando você chega em altitude, é comum você ter dor de cabeça. E uma pessoa inexperiente não sabe ainda se aquela dor de cabeça é algo para se preocupar ou não. Quando você vai para altitude, é comum você ter uma diarreia não infecciosa. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, você gasta tanta caloria para você se aclimatar, que o seu corpo vai desligando algumas coisas que gastam muita energia. E uma das coisas que mais gasta energia é o sistema digestivo. Então você tem diarreia mesmo comendo alimentos que estão limpos, entre aspas. Você não tem diarreia porque você teve ali contato com alguma bactéria. Você teve diarreia simplesmente porque você não digere bem os alimentos, porque o seu corpo está economizando energia, uma vez que ele aumentou muito o metabolismo quando você está em altitude. Tá? E você não sabe a diferença entre isso, se isso é uma coisa normal ou se isso é uma coisa que você tem que se preocupar. E esse se preocupar é uma coisa que é muito complicado.
Por quê? Porque as pessoas tendem a se preocupar. E tendendo a se preocupar, você tem o quê? Problemas na cabeça. Eu já vi muita gente desistindo de montanha por razões triviais, por razões bobas. Simplesmente porque elas não tinham experiência em lidar com aquilo e elas não sabiam se aquilo era grave ou não. E sempre quando você fala de uma montanha de altitude, sempre vem à cabeça aquele negócio de que é um lugar perigoso, que as pessoas morrem. E aí vem o negócio na sua cabeça, será que eu vou morrer? Né? Será que vai acontecer comigo o que aconteceu com o Campanini? Veja lá o caso do Campanini aqui no Aconcagua, ou se aconteceu lá com outras pessoas, porque sempre tem esse negócio que montanha de altitude está sempre relacionada com tragédia. Na verdade é que as pessoas consomem tragédia mais do que sucesso. A verdade é que na montanha de altitude, você pode ver aqui os meus vídeos, né? Tem um monte de vídeo que narra histórias de sucesso, mas vocês gostam de ver história que morre gente, não é mesmo, gente? Tá bom, tá bom. Eu vou continuar contando história que morre gente, mas eu vou contar histórias boas também pra você. E é isso. Você tem que saber, sabe o que tem que saber quando você vai pra montanha de altitude? Saber se aclimatar. Você tem que saber se aclimatar. Para eu não me alongar muito aqui nesse assunto. Então, gente, quando você começa em montanha de altitude, você vai primeiro para uma montanha que você não tem grandes dificuldades técnicas, que a única novidade vai ser a própria aclimatação. Nesse sentido, existem várias montanhas que são assim nos Andes. Então, por exemplo, Nevado São Francisco. Por exemplo, Acotango. Por exemplo, o Turunco. Por exemplo, Cotopaxi. Por exemplo, Cerro Plata. Ó, eu dei 5 exemplos para vocês, tá certo? 3 deles no Peru, um no Equador e outro na Argentina. Né? Argentina, não, vou colocar 2 na Bolívia, um no Chile, um na Argentina e outro no Equador. Porque a gente faz mais comumente o Nevado São Francisco pelo lado chileno. Essa sequência que eu falei para vocês, inclusive, é uma sequência aí que você pode seguir, porque são montanhas assim, de uma mais fácil para uma mais difícil. A diferença entre o mais fácil e o mais difícil nesse caso é que tem montanhas dessa lista que eu falei para você e tem várias outras que eu poderia falar, tá certo? Várias outras. São montanhas que vão exigir mais ou menos fisicamente de você. Na verdade, a mais fácil nessa lista seria o Turunco, mas é uma montanha raramente escalada porque ela fica muito remota, ok? Enfim, existe essa questão. Eu falei do Cerro Plata, o próprio Cerro Plata é uma montanha que ela não tem grandes novidades a não ser altitude, tá? Mas é uma montanha que ela é longa. É uma montanha que você tem que fazer acampamento de altitude, né? Que você tem que manjar da questão de camping, né? Que se você não tiver isso muito bem fixado na sua cabeça, ou seja, se você não tem muito experiência em fazer esse tipo de coisa, você vai se bater, ok? O São Francisco, o Acotango e o Turunco são montanhas que você fica num local de melhor estrutura, né? O Acotango você fica numa vilazinha, né, com um hotel, e você sai de carro 4x4, você chega bem alto com esse carro, de lá você deixa o carro, sobe para a montanha e volta para o carro. Então você não tem esse negócio de acampar em altitude, né? Já o Cotopaxi, ele é um pouco mais baixo, ele tem a altitude ali do Cerro Plata, e ele tem uma novidade a mais. Eu deixaria ele por último nessa lista, né? Que é você andar de crampon. Aí vem a questão técnica, tá certo? Por quê? A questão técnica já é uma novidade. Então você vai ter sempre a novidade do frio, porque a gente não tem a mesma temperatura nas montanhas brasileiras, né? Apesar de não se enganar, hein, pessoal? No Brasil faz frio, nas nossas montanhas faz muito frio. Vai para Serra Fina em julho para você ver, né? Vai para a Serra Catarinense em agosto para você ver. É muito frio sim, isso te ajuda a se preparar para a montanha de altitude. Mas o que muda na montanha de altitude é que muitas vezes tem gelo. Coisa que no Brasil você não vai ter gelo, que você vai andar em cima. E aí vem a questão técnica, você vai ter que aprender a andar com botas rígidas e crampon, tá certo? E aí também vai ter outra questão. Algumas montanhas podem ter o que? Glaciares. E no glaciar você tem greta. Num glaciar, se você escorregar, né, o gelo ele não tem atrito, então você vaza. Você simplesmente vai embora. E aí você tem que saber o que? Frear uma queda. Você tem que saber o que? Andar encordado. Eu ainda não estou falando que você vai escalar uma parede vertical. Estou falando que você vai transitar sobre uma geleira e você tem que ter conhecimento sobre isso. Para isso, gente, você tem que fazer um curso, tá certo? Você pode até aprender sozinho, mas não é tão simples assim. Eu recomendo você fazer um curso porque tem que ter prática, não é? Nesse sentido, eu vou ter que fazer um jabá meu,
porque eu ofereço esse curso para brasileiros todos os anos na Bolívia, né? Eu tenho um curso que eu chamo de curso de alta montanha. Nesse curso eu dou aula de como se aclimatar, falo da fisiologia de altitude, o que acontece com o seu corpo, quais são as doenças comuns, como você evitar, como tratar antes de você aparecer no hospital, ok? E também eu falo muito e dou aulas práticas, né, em cima de geleira, de como você coloca o crampon, como anda de crampon, como anda encordado, como frear uma queda, ok? Esse é o curso de alta montanha que eu faço lá pela Soul. E é óbvio, né, gente? Também eu falo sobre os equipamentos, porque essa é outra novidade. Os equipamentos que a gente usa em altitude, vários deles a gente não usa aqui no Brasil. Vários sim. Eu tenho aqui inclusive, olha só, como esse vídeo aqui é um vídeo que elenca para vários outros vídeos. Tem um vídeo que eu acho muito importante. Se você vai iniciar no montanha, você tem que assistir. Porque você, nesse vídeo, eu falo o seguinte, eu falo quais são os equipamentos que a gente usa no Brasil, que é bom a gente ter, né? E aqueles equipamentos que são exclusivos que a gente vai usar em uma montanha de altitude. Então, quais são os equipamentos esses? O saco de dormir. O saco de dormir que você usa numa montanha de altitude não é o mesmo que você usa na Mantiqueira. Na Mantiqueira a gente usa o saco de dormir de até -5. É muito pouco para você usar nos Andes. E ao mesmo tempo que um saco de dormir para os Andes, que é lá de -20, ele é muito para a Mantiqueira. Você vai passar muito calor, ele é muito pesado e muito volumoso. Então são coisas que tem que ter dois, um para o Brasil e outro para os Andes. O Andes, né, a alta montanha em geral, tá certo? Bota. As botas de alta montanha são botas semi-rígidas, botas de uma camada, bota simples, bota dupla ou tripla, tá certo? Nos Andes a gente usa bota dupla. Essas botas a gente não usa nunca, jamais aqui no Brasil. E outras coisas que também a gente usa nos Andes é piolê, né, que é aquela machadinha de gelo, e os crampons, que são aqueles equipamentos metálicos com pontas que a gente coloca embaixo da bota, tá certo? Então, isso vem numa segunda etapa. Primeiro você sobe uma montanha, né? Uma montanha que não tem dificuldades técnicas, mas só tem altitude, e depois uma montanha que já tem uma dificuldade técnica e altitude também, tá certo? Então veja só, todas essas montanhas que eu falei, né, são montanhas que eu dou dicas para você pode ir lá e fazer, mas é claro, né, você também pode vir comigo e eu levo vocês nessas montanhas, né, são montanhas que eu ofereço todos os anos. Em terceiro lugar, eu faria uma montanha mais alta, uma montanha mais longa. Uma montanha que você tem que fazer vários acampamentos, né? Por exemplo, a Aconcagua. É uma montanha de aproximação. O que quer dizer isso? É uma montanha que ela fica, ela é muito distante, né? O itinerário que você tem que fazer lá demora muito tempo, você também demora muito tempo para aclimatar. O Aconcagua é uma montanha que você demora 14, 15 dias para escalar, tá certo? Então não é uma montanha para iniciantes. É claro que várias pessoas começam em altitude indo direto para a Aconcagua, mas quem começa tem muita dificuldade. Eu sempre falo para todo mundo que quer ir para a Aconcagua comigo que antes faça uma experiência em outra montanha mais baixa nos Andes, ou até mesmo curso de alta montanha na Bolívia, né? Que você sempre chega mais preparado para ir para a Aconcagua chegar no cume. Por quê? Porque a Aconcagua, como eu já falei, é uma montanha que demora muito tempo, então você tem vários acampamentos, né? Primeiro você chega, são 7 km para chegar no primeiro acampamento, que é Confluência. Aí você faz um bate-volta na face sul, no mirante da face sul, que é 4.000 metros, né? É o segundo dia, dorme no mesmo local. No terceiro dia você vai para a Plaça de Mulas, que é a base. Cara, uma caminhada de 20 km, 1.000 metros de ascensão. Fica lá na base, sobe o Cerro Bonete para aclimatar, faz um porteio para a Plaça Canadá, que é o terceiro acampamento a 5.000 metros. O quarto acampamento, 5.500 Nido de Condores. Né? O quinto acampamento, 6.000 metros. 6.000 metros, acampa 6.000 metros num local chamado Cólera. Aí você toca pro cume e volta tudo. É uma montanha longa, é uma montanha que fisicamente é muito desgastante. Galera, eu tenho 25 anos de experiência no montanhismo. E o Aconcagua, cara, ele me desgasta muito. Se você não tem experiência, imagina só como que vai ser, tá certo? Então é uma dica importante, não comece pelo Aconcagua, tá certo? Mas se você quiser, não tem o que fazer, né? Então vai com um bom guia, um cara competente, um cara que vai te ajudar bastante, que vai te dar uma boa estrutura para que você sofra menos, tá certo? Jabá sou eu mesmo, tá certo? Bom, galera, aqui estão dicas bem valiosas e muito importantes para você que quer começar em alta montanha. Você veja que esse é um vídeo
que vai linkando para vários outros vídeos. Então você vai ter que assistir esse aqui e vários outros. O vídeo de treinamento, o vídeo sobre os equipamentos, tá certo? De repente vai ver o nosso vídeo sobre como que é o curso de alta montanha na Bolívia. Eu falei aqui do Cerro Plata, tem vídeo do Cerro Plata. Eu falei da Aconcagua, tem vídeo do Aconcagua. Falei do Nevado São Francisco, tem vídeo do Nevado São Francisco. Falei do Cotopaxi, tem vídeo do Equador, tá certo? Enfim, se você quer começar, a primeira dica é estudar. Eu já passei aqui vários links se você quer usar o YouTube como uma fonte desses estudos. E outra fonte importante é o portal Alta Montanha, o site Alta Montanha, que você vai poder lá ver vários artigos. E aqui no descritivo tem vários deles, né? Artigos sobre aclimatação, artigos sobre equipamentos, guia de equipamentos de alta montanha, tá certo? Então vai ser muito importante para você. Não vá para alta montanha sem estudar antes, tá certo? E sempre que você for, né? Se você quiser ir de uma maneira menos traumática, escolha um bom guia, uma boa agência, pesquise a reputação, né? E se você não tem condições financeiras, aí você tem que estudar mais ainda, né? E aí não tem outra maneira. Você vai ter que galgar degrau por degrau para chegar lá se você for por conta, porque indo por conta não tem ninguém para te ajudar. E alta montanha, se você não faz as coisas direito, se você não vai na época certa, se você não vai com os equipamentos adequados, e se você vai sem conhecimento e não aclimata, pode ser fatal. Galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, dê o seu like. Se você achou que esse material é importante para outras pessoas, compartilhe com seus amigos. E óbvio, não esqueça aqui de seguir o nosso canal, né? Clicando ali na inscrição. A gente tem uma meta que a gente quer chegar a 100 mil inscritos. Acho que a gente merece, você não acha? Tanto material de qualidade aqui, né? E ainda temos muito que crescer. Pessoal, então essas são as dicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.